Bom, Ricardo, isso é um tema espinhoso, né? Como você disse, assim, a visão da Faria Lima ela é única, né? E a grande crítica que existe na sociedade brasileira, pelo menos daqueles que não estão alinhados, é justamente esse poder que o mercado financeiro tem de colocar as amarras, né? E, de alguma forma, conduzir, tutelar o que o Estado tem que fazer, o que o governo tem que fazer. A discussão no cerne da questão é qual o limite que existe de gastos do governo, né? Então, na realidade, a minha crítica é o mercado financeiro cria uma série de regras e aí qualquer que seja o governo que seja eleito, ele está ali meio que condicionado àquelas regras e a pressão do mercado financeiro é quando você sai um pouquinho, você encosta um pouquinho nos guarda-reios ali, aí o mercado, de alguma forma, dispara alguns gatilhos que acabam fazendo com que o governo volte para dentro daquela estrada que o mercado quer que o governo siga. Então, acho que a grande questão é qual o limite de endividamento do governo. Qual o limite de... Óbvio que tem uma discussão saudável, que quando você está falando de gastos com a máquina pública, né, de você operacionalizar a máquina pública, você tem que ter sob controle como em qualquer tipo de gestão financeira, seja ela do Estado ou das empresas. Mas, como eu sou um especialista em finanças, né, em finanças corporativas, eu sempre costumo fazer algumas analogias com as empresas. As empresas que crescem são aquelas que investem, né? Então, uma empresa que tem uma gestão financeira saudável, ela, obviamente, consegue fazer uma boa gestão dos suas despesas operacionais, mas aquele investimento que a gente chama do investimento em bens de capital, que é o CAPEX, ela sempre tem que ter isso. E o Estado é a mesma coisa. Então, a discussão saudável de quanto o governo gasta com a máquina pública, eu acho que é válida. Isso tem que ter uma eficiência da máquina pública, mas o governo tem que ter também condições de fazer investimento, né, para o crescimento da economia. E é o que o Brasil não tem há muito tempo. A gente está amarrado nisso daí. Até uma crítica que ficou famosa do Ciro Gomes, né, quando acho que perguntaram até para ele falou assim, mas dá bilhão, porque é muito fácil na sociedade a gente fazer a crítica ao Estado brasileiro de que não, os servidores públicos ganham muito, tem muito desperdício, não trabalha muito. E aí isso meio que virou um chavão, todo mundo faz essa crítica, né? Então eu acho que até um pouco da agressividade do Ciro Gomes, quando ele perguntou isso, o que está por trás disso é justamente isso, mas dá bilhão, a gente sair demitindo, fechar ministério, dá bilhão, não dá, não é isso que realmente impacta, digamos assim, a estrutura dos gastos do governo e da economia. Mas eu estou falando, como sinalização para a sociedade é importante. A gente fala, não, a máquina tem que ser eficiente. Agora, o problema é que a economia brasileira, a gente não tem investimento. O Estado não tem dinheiro para fazer investimento público. E aí entra um outro lado da história, que é a discussão ideológica, que o Estado não deve investir na economia. Isso quem tem que fazer é a iniciativa privada. Então, eu acho que essa discussão é a mais válida, né? E aí, até que ponto o governo pode gastar com investimento público, né? E aí, de novo, entra as amarras. Não, se você se lembra, não muito tempo atrás, ela estava 60% do PIB, a relação dívida-PIB. Aí não, quando chegar em 70%, vai descontrolar, vai virar o caos. Chegou em 70%, não aconteceu nada. Chegou em 80%, não chegou nada. Durante a pandemia, vai chegar a 100%, não aconteceu nada. E aí tem um dado importante que você vê que tem uma questão ideológica, é porque no governo passado, né, até para motivos eleitorais, foi feito gasto de mais de 400 bilhões, estourou o déficit, todo o guarda-reio que o mercado criou foi estourado e o mercado não teve a mesma reação. Então, eu vejo aí uma questão também ideológica. Dependendo de quem está lá no comando do Estado, tem mais boa vontade ou menos boa vontade também. Então, eu acho que isso é muito ruim para a economia. Então, eu acho que a gente tem que olhar para a economia como um todo e definir o que seria esse limite do endividamento, porque o gasto ele precede o investimento. A gente fica muito preso naquele negócio do poupança e investimento, mas não existe poupança sem renda. Você só tem poupança se tiver renda, né? E você só tem renda se tiver gasto, porque o gasto de um é a renda do outro. Então, quando também é uma visão meio míope, quando o governo gasta, aquele dinheiro não sumiu. Aquele dinheiro virou a renda de alguém, inclusive das empresas, né? Quando o governo injeta dinheiro na economia, isso vira renda para aqueles que são trabalhadores, mas a grande maioria desse gasto do governo está indo com compras governamentais, está indo com financiamento da máquina pública, tudo isso, na outra ponta, tem a iniciativa privada, né? O dinheiro não fica com o governo. Então, quando o governo... Por isso que a fórmula do PIB, quando você olha, tem lá consumo das famílias, investimento das empresas e gastos do governo. Então, os gastos do governo eles são importantes. E aí você entra no pensamento do Keynes, né? O Keynes ele sempre defendeu que
a estrutura de gasto do governo como forma de intervenção do Estado para incentivar a atividade econômica e, inclusive, estabilizar nos momentos onde o risco está muito aumentado e as empresas não querem, com razão, investir, quando se aumenta a aversão ao risco, a empresa fala, opa, não é o momento de investir. Principalmente com a taxa de juros no patamar que está. Nesse momento, o governo tem que gastar. Então, talvez seja esse descasamento daquelas variáveis, né, da renda como uma forma de medida do PIB, que a gente tem que calibrar. Como é que eu calibro isso aqui quando aumenta muito o consumo, né, retrai o investimento, aonde que o governo entra ali para equilibrar, que é toda a teoria keynesiana. Então, assim, qual que é o limite desse fiscal, né? Eu acho que o governo, como eu já falei anteriormente, ele está preso nessa armadilha, né? Ele está dentro daquele guarda-reio. Quando ele começa aqui, talvez até por uma questão de estratégia e de pensamento ideológico um pouco mais esquerda, acha que está ali mais no Keynes, né? Eu tenho que injetar dinheiro na economia, porque senão vai parar a atividade econômica, porque a política monetária já está puxando para baixo. Se a política fiscal e a monetária puxar para baixo, a economia para, né? No limite, a economia para. E não é essa a intenção desse governo, eu acho, porque quando a economia começa a parar, esfriar a atividade econômica, o primeiro a sentir isso são as classes mais baixas, né? Porque você diminui o nível de emprego. É o velho trade-off entre inflação e desemprego. Você está tentando controlar a inflação, você começa a gerar muito desemprego, né? E, obviamente, os que mais sofrem no início são as classes mais baixas e menos privilegiadas. E um governo com essa característica não quer que isso aconteça. Obviamente, tem também um objetivo eleitoral no ano que vem, né? E ele está tentando calibrar isso para que, quando chegar no ano que vem, esses efeitos da política monetária não sejam tão prejudiciais para as classes mais pobres, né?